Bom dia, gente. Já iniciei a gravação da nossa aula. Hoje a gente vai dar continuidade aos agregados. Eu deixei para vocês, eu não sei se vocês chegaram a visualizar, uns arquivos, né, para vocês. Dois, eu falei que, se possível, era para vocês imprimirem. São arquivos que na frente está escrito granulometria de agregado graúdo e impressão, granulometria de agregado miúdo e impressão. E dois de exercícios que serão as atividades que vocês vão fazer hoje, né? Aí para a semana que vem. Esses são os que estão escritos exercício. O que está escrito para impressão é para vocês fazerem aqui comigo hoje na aula. Se vocês não conseguiram imprimir ou não quiserem imprimir, não há problema, que aí a única coisa que eu vou pedir a vocês é, se possível, para vocês abrirem o arquivo aí e irem fazendo junto comigo, para depois vocês não terem dúvida durante o processo, né, para se fazer os exercícios. Então, hoje a gente vai fazer a atividade de granulometria, né? O que na verdade, que a gente vai fazer com relação a esse material? Na verdade, funciona da seguinte forma: chega-se um material no laboratório, né? E normalmente é solicitado para que esse material seja feita a caracterização física dele. E nessa caracterização física entra, então, a questão da granulometria. Lembrando o que a gente viu ontem, né? A gente tem os agregados miúdos e os agregados graúdos. Sendo que os agregados miúdos, né, eles vão da peneira de 4,75 a 0,15, que é a última de granulometria. E os graúdos da 75, 3 polegadas, a 4,75, que é o divisor de águas, né? O que fica retido nele é agregado graúdo, o que passa é agregado miúdo. Então, pegando a nossa primeira planilha aí, que eu pedi a vocês para imprimir, vou fazer primeiro com vocês a de agregado miúdo, né? Como que está essa planilha? Deixa eu só aumentar aqui um pouco, para facilitar para a gente. Deixa eu ver se estão conseguindo enxergar. Acho que sim, né? Essa planilha, ela começa da seguinte forma: isso aqui é um cabeçalho, né? Esse aqui é o que fiz, mas é interessante que eu chamar a atenção para vocês, cada um faz, né, da forma como achar melhor. O que eu chamo a atenção é com a questão da rastreabilidade, né? O que é isso? É saber exatamente, né, se tiver alguma coisa errada com esse material, ter certeza de onde que ele está, qual é a localização, onde que ele foi coletado, para poder realmente evitar que se utilize esse material, ou, se for utilizado, como eu chamei a atenção de vocês ontem, pela falta de conformidade, que seja comprovado tecnicamente a adoção dele. Isso aqui é um certificado, eu sempre coloco um número, porque lá no laboratório a gente vai fazendo vários, então, cada um, né, para uma empresa, então, tem um número. Interessado, normalmente, é quem pediu para que seja feita a análise. Procedência é de onde o material veio, nem sempre de onde esse material veio é onde você fez a coleta. Vamos supor, essa areia é uma areia natural de rio, proveniente do Rio do Peixe, mas o local da coleta dela pode ter sido na obra, pode ter sido numa loja de material de construção, entendeu? Então, é interessante separar a procedência e o local da coleta. O dia que foi coletado e que a amostra é essa. Inicialmente, é uma areia, né? A gente não só vai informar se ela é areia utilizável, se ela é areia zona ótima, só depois que fizer o ensaio. Aí, o que eu chamo a atenção para vocês é essa questão aqui de peso inicial. O que é isso, esse peso inicial? Na verdade, eu vou pesar uma determinada quantidade estabelecida em norma, mas vamos supor, a norma fala assim: pese no mínimo 5 quilos. Então, você vai lá e pesa, é um peso inicial, né? Esse peso aqui ele não vai ser utilizado durante os cálculos, né? É um peso só para você conseguir estabelecer o critério inicial do ensaio. Um detalhe muito importante:
toda caracterização de material, ela é feita com material seco. O que quer dizer material seco? É material que foi colocado na estufa. Tem que tomar cuidado, porque vocês aprenderam lá em solos a tal da umidade higroscópica, né? Que é a umidade que o material retém no ambiente. Então, todo material em ambiente, ele tem a própria umidade ambiente, né? Que ele vai retendo. Então, esse material tem que ser peso na estufa. A única forma de você ter um material com umidade igual a zero é ele previamente seco em estufa. Então, esse peso inicial aqui é do material seco, já seco na estufa. Né? Então, deixei uma quantidade lá, encho umas vasilhas, coloco para secar, depois eu retiro e tirei esse peso aqui, vamos supor que foi estabelecido 1 quilo, então pesei 1,2,7 kg ou 1.002,7 gramas. Tá? Então, isso aqui é um peso inicial. E aí, então, eu vou colocar esse conjunto de peneiras aqui, a gente já vai ver um vídeo, esse conjunto de peneiras aqui, para que elas possam, então, eu possa ir peneirando esse material. Vocês vão ver que no vídeo que eu vou colocar essa pilha inteira aqui de peneiras. Essas peneiras aqui são as peneiras para granulometria de material para argamassas e concretos, né? Então, empilho. Vocês imaginam, é humanamente impossível eu verter esse material aqui e ficar peneirando todo esse conjunto de peneiras. Até porque isso aqui é um agregado miúdo. Então, de agregado miúdo, eu não preciso me preocupar com as peneiras de 4,8 para cima, né? Então, o que a gente faz é pega a 4,8 e a partir dela pego todas essas aqui para baixo, né? Até o fundo. Então, inicialmente, eu vou verter esse material todo lá, e depois eu vou pegando de uma em uma peneira, né? Pego essa 4,8, coloco o fundo embaixo dela, peneiro, peso o que ficou retido, o que passa eu jogo na 2,4. E assim eu vou fazendo até chegar ao fundo. Então, reparem aqui que eu tenho aqui as massas retidas, a gente nunca pesa massa passante. Né? Vejam que na 2,4 e na 0,6 não ficou retido material nenhum. E aí, então, qual que é a massa total desse meu material? É o peso disso aqui, é o somatório disso aqui, né? Bem, por que, Thaís, que não é essa massa aqui? Vocês vão ver durante o processo que há perda de material, sempre há perda de material, né? Um pó que cai, agarra nas peneiras, então tem essa perda. E se há perda, eu não posso, né, estabelecer que meu peso inicial é o peso que eu coloquei antes de passar pelas peneiras. O peso da minha amostra é o peso que foi testado, que foi verificado. Que peso é esse? O das massas retidas. Então, aqui, se vocês estiverem aí com né, com ele impresso ou não, né, vocês também podem fazer. Então, aqui eu vou colocar o somatório, então, de todas as minhas peneiras, né? Reparem que houve perda aí, ó, de 2 gramas, né? 2,6 gramas. Então, se perdeu aí no caminho. Bem, essa aqui é a massa total. E agora, eu preciso, gente, traçar essa curva. O que tem nessa curva? Aqui no eixo Y é um percentual em peso retido acumulado. A gente vai ver o que é isso. E aqui embaixo é a abertura das peneiras em milímetro. Eu preciso enquadrar meu material aqui dentro. Então, como é que eu faço? Agora eu tenho que fazer cálculos. Vejam, aqui porcentagem retida. Então, é eu transformar esses pesos em percentuais. Né? 49,8, ele é quantos por cento de 999,1? Então, simplesmente é fazer regra de 3 simples. Né? Então, eu faço o quê? 999,1 corresponde a 100%, 49,8 corresponde a X. Então, na verdade, é pegar 49,8 Peraí, gente. Não sei o que eu arrumei aqui, que eu não estou conseguindo arrastar a minha calculadora. Pega na barra de cima, professora. Oi? Pega na barra de cima.
Não, mas ela não está me deixando. Tá vendo? Eu arrastei ela inicialmente, agora ela não quer deixar eu arrastar. Ah, agora foi. 49,8 dividido por 999,1 vezes 100. Bem, 4,98. Vocês têm que usar aqui esse critério de duas casas decimais, mas já já vou explicar isso, que isso não vai ser assim mais, tá? Então, 4,98. E aí, gente, eu tenho que fazer isso para todos os passos aqui. Olha o que está acontecendo. Na verdade, é porque quando a gente está mexendo com granulometria, a gente tem duas formas de fazer. Ou você faz aqui sem arredondar, com duas casas decimais, mas quando você vai calcular a porcentagem acumulada que a gente fala, não existe casa decimal em granulometria, tá? Então, é sempre critério de arredondamento. E aqui a gente vai fazer, então, aqui é zero mesmo, percentual é zero, 302, né, vírgula 1, mesma coisa. 302,1. 30,24. Olha o que vai acontecer. Ó, ele próprio você já coloca para arredondar, tá? Vocês podem arredondar aqui ou arredondar no final, mas tem que arredondar. 439. Eu vou fazer esse aqui com vocês todo, depois o outro eu vou pedir vocês para fazerem sozinhos. R$ 43,94. 184,6. 18,48. E o último, reparem, gente, que fundo não é peneira, mas eu tenho que contabilizar o material que vai para o fundo, que é o material passante nessa peneira 015. Ele faz parte da amostra, então eu tenho também que contabilizá-lo aqui nesses cálculos, tá? 23,7. 2,37. Agora, como que a gente faz esse percentual retido acumulado? Na verdade, é o seguinte: o primeiro valor você repete. O próximo valor é sempre esse mais esse que dá esse resultado. Então, 5 mais 0, por isso que a gente chama de acumulado. 5 de novo. 5 mais 30, 35. 35 mais 0, 35. 35 mais 44, 79. 79 mais 18 dá 97. E aqui seria 99. Mas o que eu gosto de fazer, não tem problema se aqui dá 99 por causa de critério de arredondamento. O que eu gosto de fazer, se você faz na mão, é esse jeito aqui que vocês vão fazer. Se vocês forem fazer no Excel, vocês conseguem fazer o quê? Aqui vocês põem que é igual a esse valor. Por quê? Porque na hora que eu anotei ali, se vocês separaram, eu anotei, ó, aqui tá 5. Mas aqui, ó, a anotação que eu fiz dá 4,98. Então, aqui ele acaba contabilizando essas casas decimais de arredondamento. Então, esse aqui vai ser igual a esse mais esse. E aqui, então, você faz e puxa tudo para baixo. Olha o que acontece. Aí você fecha em 100%, né? Mas se fechar em 99, não tem problema. E aí, então, você vem aqui e vê, esse aqui não está traçando.
Esse é o de impressão. Ah, eu não deixei traçar, mas vou mostrar para vocês aqui o resultado. Então, aí vocês veem aqui. Com isso, a gente tem, então, o nosso gráfico. Tá aqui o que eu fiz. A minha planilha, ela tá toda, tá vendo? Ela tá toda formulada, né? Uma planilha que a gente faz toda formulada. E aqui, então, traça-se a curva. Reparem que a curva, ela está dentro da zona utilizável, que é a zona azul, porque ela saiu aqui da zona ótima, né? Então, como que eu faço referência a esse ensaio? Eu coloco que o material está em conformidade com a zona utilizável, né? De acordo com a norma, ele se encontra na zona utilizável. Agora, tem dois dados aqui que são muito importantes. Você pode escrever aqui, ó. A areia se encontra em conformidade com a zona utilizável, a NBR 7211, tá? Por quê? Porque aqui, ó, como eu mostrei para vocês ontem, né, na norma, a gente tem aqui na norma de agregados a zona utilizável, que está aqui, né, como que a gente encontra esses valores que, para que fosse traçado ali, tá aqui, ó, zona utilizável, zona ótima, para que fosse traçado ali aquele gráfico da forma que tá na planilha. Agora, como que a gente vai fazer para calcular o que é módulo de finura e diâmetro máximo? O módulo de finura, a gente tem aí no material. O que é diâmetro máximo? Presta atenção, é a peneira, já que é diâmetro, precisa ser a peneira, milímetro, né? Onde se tem um percentual retido acumulado igual ou imediatamente inferior a 5%. Então, é igual ou menor a 5%. Vejam esse aqui que a gente acabou de fazer. Como é diâmetro máximo, eu vou olhar da menor peneira para maior. Então, eu vou olhando aqui. Agora, gente, eu esqueço essas outras duas colunas de massa retida e percentual retido. Vou trabalhar só com peneira e percentual retido acumulado. O resto eu esqueço. Então, eu vou olhando de baixo para cima, lembrando que fundo nunca, né? Porque é diâmetro máximo, e vou vendo onde que aparece pela primeira vez um número menor ou igual a 5%. Onde que aparece? Aqui, na peneira 2,4. Então, o diâmetro máximo desse agregado é 2,4, né? Uai, Thaís, mas e se aqui aparecesse, vamos supor, se aqui aparecesse 3, né? Aqui está 2, vocês estão vendo que é acumulado, então ele vai crescendo, e aqui 3. Seria ainda 2,4. Né? Se aqui fosse 6 e aqui em cima fosse 5, seria então a 4,8. Se aqui fosse 6 e aqui em cima fosse 3, seria a 4,8. Agora, minha pergunta, e se aqui fosse 0? Qual peneira que seria? 0 é menor ou igual a 5? É, então é a 2,4, tá? Então, é a peneira que se encontra o valor menor ou igual a 5% no percentual retido acumulado. Como ela é máxima, é a primeira que ocorre, né? Lembrando que é da menor para maior. Então, o diâmetro máximo dela é de 2,4 milímetros. Agora, em módulo de finura. A importância do módulo de finura está naquilo que a gente conversou ontem, a questão da superfície específica, materiais finos demais, tem que tomar um cuidado, né, justamente para a questão da maior superfície específica, maior absorção, e com isso, né, a necessidade de se observar aí tanto a trabalhabilidade do material, ao mesmo tempo, um cuidado maior também com o aglomerante, para que todas as partículas sejam aglutinadas, né, há um travamento aí entre as partículas. Como que é, então, o que é esse módulo de finura? Por isso a importância de se saber as peneiras de série normal.
ele é determinado pelo somatório dos percentuais acumulados somente das peneiras de série normal, dividido por 100. Né? Então, eu tenho que pegar só as peneiras da série normal, quais sejam. No caso aqui, ó, lembra que eu falei com vocês vão de baixo para cima dobrando, né? Quando a gente está mexendo com agregado miúdo, todas as peneiras do agregado miúdo de concreto, elas pertencem à série normal. Quando a gente está com agregado graúdo, é que a gente tem que tomar cuidado para não pegar o valor da peneira 6,3 nem da 12,5. Então, nesse caso aqui, como que a gente vai fazer? Vai ser, então, os valores, né? E de novo. E, gente, tá uma sacola isso. Vamos lá. Então, aí a gente vai pegar, então, esses valores aqui, ó. Já que todas são 5, mais 5, mais 35, mais 35, mais 79, mais 98. O 100 eu pego? Não, porque 100 é fundo. Fundo não é peneira, tá? Então, aqui deu 257 dividido por 100. Então, o meu módulo de finura é 2,57, né? 2,57. Vamos ver lá o que isso representa quando a gente está aqui com a norma, né? A norma, ela fala em relação a diâmetro máximo e módulo de finura. Então, ela me dá aqui, né, os materiais, os percentuais, e aí ela fala, então, na questão de diâmetro máximo e módulo de finura, tá lá no início, quando ela está explicando o material. Dimensão máxima, ó, ela fala isso que a gente acabou de ver, módulo de finura, né? Agregado total é a soma do agregado miúdo mais o agregado graúdo, que a gente vai ver depois como é que utiliza nessas questões de agregado total. Olha aqui na granulometria, ela escreve, ó, módulo de finura da zona ótima varia de 2,20 a 2,90. Então, tá vendo, ó, a nossa areia, apesar de ser uma areia que se encontra na zona utilizável, ela tem o quê? Ela está dentro de uma zona ótima, né, quando leva em consideração o módulo de finura, quer dizer, ela não tem grãos muito finos e nem grãos muito grandes, ela tem uma distribuição dos grãos muito boa. Esse módulo de finura aqui, ele é basicamente considerado um módulo de finura para as areias de médias para fina, tá? Quanto mais você está entre média, aqui média fina, mas ela está uma areia média. Esse módulo de finura aqui já está, né, colocado aqui, você tem grandes quantidades de material, né, retidos nas peneiras menores, né, e aí o que ocorre, né, desculpa, nas peneiras maiores, então esse aqui seria de uma areia grossa e esse aqui de uma areia fina, tá? Então, é a areia média, aquela que apresenta o módulo de finura mais adequado para ser trabalhado. Então, por isso que a necessidade de sempre fazer esses ensaios, esse ensaio, é um ensaio-chave que é feito, tudo isso que a gente está fazendo aqui é lá no final para a gente conseguir calcular uma boa dosagem de um bom concreto, fazer um bom concreto de forma econômica, que a gente vai ver, durável, e, ao mesmo tempo, eu me garantir diante dos materiais que eu estou utilizando. Então, essa aqui é a curva, deixa eu pegar o outro que está pronto, é a curva, então, do agregado miúdo, né? Aqui, ó, 2,57 e 2,4, tá? De diâmetro máximo e de módulo de finura. Esses outros ensaios que vocês estão vendo aqui embaixo é que a gente vai ver depois, tá? Como que executa todos, que é a caracterização completa toda dessa areia. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Bem, então agora eu vou pedir vocês para fazer, eu vou deixar aberto aqui para quem não ainda, né, não conseguiu imprimir. Eu vou deixar aberto aqui, vou pedir vocês para fazer
né, o do agregado graúdo, porque ele aqui tem uma situação nova aqui, que é muito importante, né, para vocês verificarem que é muito comum o pessoal errar quando está fazendo aqui o agregado graúdo, né? Então, por isso, aqui, gente, se não aparece nada é porque é zero, tá? Vejam que tem o retido até na 4,8, porque o que passa já é material fino. Então, aqui tudo é zero, e depois no final tem o fundo lá, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês, comecem a copiar da peneira 20, da peneira 19, né, que é aquela que começa a ter valor, até vocês chegarem, então, na peneira, na última peneira nossa aí, que é a 51,5. Copiem da 25, tá? Então é só copiar isso aqui e isso. Tentem fazer os cálculos aí, vou dar 5 minutinhos para vocês, para aí depois a gente discutir acerca desse gráfico aqui, como é que fica aqui no caso, né? Essa peneira e os valores ali de módulo de finura e diâmetro máximo. Então, façam aí, por favor, 5 minutinhos para quem, né, ou quem não imprimiu, ou mesmo fazer aí no computador direto.
Gente, conseguiram terminar? Quem fez? Se não tiveram dúvida nenhuma, não? Então vamos lá. Acredito, então, não sei se vocês fizeram. Vamos lá. Primeiro aqui vocês têm aí os valores, né, do material retido, e aí então vamos então calcular os valores dos percentuais retidos, né, e depois os percentuais retidos acumulados. Então, o gráfico ele deve ficar, né, a planilha no caso, ela deve ficar dessa forma aqui. Ó, 13%, depois 64, 90, 98. Aí, aqui é que vem, né, a maior dificuldade de todos vocês, onde cometem o maior erro. 98 mais 0, 98. Aqui para baixo não fala nada, mas se não fala nada, quer dizer o quê? Que é tudo zero, porque de fato aqui essas peneiras elas nem entram no conjunto, né? Então, observe, eu tenho que continuar somando 98 mais 0, 98 mais 0, 98 mais 0, porque senão vai dar erro no meu módulo de finura. Que quanto maior o módulo de finura, mais grosso é meu material. Quanto menor o módulo de finura, mais fino. Então, o que acontece? Na hora que eu for calcular o módulo de finura, eu tenho todas essas peneiras aqui, elas entram. Então, vai entrar esse 98 aqui repetindo várias vezes. É aqui que o pessoal erra, porque eles começam a pegar só o quê? Até a 4,8. Né? E depois já vem, joga 98 mais 2, joga 100 aqui no fundo. Esquece de todos esses 98 aqui. Então, eles fazem parte do cálculo. Por isso que sempre ocorre esse erro. Primeiro aqui, então, o diâmetro máximo, né, vai ser, no caso aqui, 25 milímetros, porque aqui é 13, depois é 0, então é menor ou igual a 5%, então aqui o diâmetro máximo é 25 milímetros. E o percentual retido acumulado, né, desculpa, percentual retido acumulado, e o módulo de finura, ele vai, então, ser calculado da seguinte forma. Vamos ver aqui todas as peneiras que são da série normal. Ó, essa granometria, ela começa no 19 ali. Tá vendo? 19, o 12,5 eu não posso pegar, depois eu pego o 9,5, não pego o 6,3 e vou pegando todos ali da 4,8 para baixo. Então, a gente começa lá no 19. Então, vai ser 13. De novo, ó, o problema. Tem que fechar e abrir. Então, vai ser, a gente vai pegar, então, o 13 mais. Esse aqui a gente pula, que esse é da peneira 12,5. Então, vou pegar 90. Pula esse 98 aqui, que ele é da peneira 6,3. E daqui para baixo é da 4,8, né? Todos esses 98 aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 98. Então, mais. Vou fazer aqui, 98, 1, 2, se fosse na outra, a gente já fazia. 3, 4, 5, 6. São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque esse aqui eu não posso pegar, né? O 100 também não entra, porque ele é fundo. Dividido, então, por 100%, eu tenho, então, o meu módulo de finura aí de 6,91, 6,92 aqui, porque ele está, como eu falei com vocês, a planilha está toda linkada, ela pega as casas decimais. Isso aqui não faz diferença. Então, reparem que é um material grosso, já fala mesmo, já é um agregado graúdo, né? O diâmetro máximo é 25 milímetros, a importância disso aqui está na concretagem de peças densamente armadas. E aí, agora, vamos ver a curva, que material é esse? Por quê? Aqui, normalmente, a gente pega, né? A amostra, a gente escreve aqui, brita. Eu não sei qual brita que é. Reparem que o peso inicial que eu peguei foi 2.650 gramas. E o peso, somando aqui os percentuais retidos, 2.641 gramas. Então, perderam-se aí quase 8 gramas, né? 8,2 gramas, né? Então, vejam que há perda de material, né, durante o processo. Cai uma pedrinha, se perde,
e aí, então, vocês vejam como muda. Pela curva, observem, aqui é a brita 0, aqui é a brita 1, 2, 3, 4. Então, essa brita, ela está na zona granulométrica de 9,5 a 25. Lá, né, para você colocar como dado de resposta, você coloca que o material apresenta conformidade com a granulometria, né, com a zona granulométrica de 9,5 a 25, entre parênteses, brita 1. Né? Então, aqui, ó, vejam que o material enquadra direitinho dentro da granulometria de brita 1. Então, esse material, sim, ele é considerado um material que está em conformidade com a norma para essa faixa granulométrica aqui, tá? Então, não sei qual de vocês aí tentou fazer e conseguiu acertar, mas de qualquer forma tem que se fazer esses cálculos para se chegar naquela granulometria ali. Agora eu vou passar aqui para vocês o vídeo. Mais uma vez é um vídeo, né, feito por mim, pela Romilda. Então, eu costumo dizer que é um vídeo quase que caseiro, né? Mas é o processo que a gente ensina vocês quando a gente está lá, né, no laboratório. Vou deixar o vídeo aqui. O vídeo tem 10 minutinhos, então, quando der, vamos colocar aqui 8h55 para as 9, né? 9 horas, porque aí dá tempo de vocês tomarem uma água, levantar 9 horas, então a gente retorna aqui novamente para a aula, tá? Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês assistirem, que aí vocês vão entender. Prestem atenção no vídeo, que depois eu vou explicar para vocês a atividade, ela tem, tá referenciada totalmente com o vídeo. Podem assistir.
Pronto, gente. Alguma dúvida com relação ao ensaio? Chama a atenção de vocês para o que foi mostrado lá, que é a tela, né? Às vezes a pedra, principalmente isso acontece muito em agregado graúdo, né? Por causa dos cantos das peneiras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para poder ter que ir fazendo com cuidado, pegar essas peneiras, né? Essas pedras e tentar colocá-las para que elas passem, limpar sempre, reparem sempre com o pincel em mãos, né, por causa do pó que fica retido. Agora, é claro que isso é um ensaio de laboratório, né, quando você está fazendo ensaios com grandes volumes, igual o caso de pedreiras, né, que a gente viu, tem sempre que estar fazendo essa verificação, porque essas peneiras, com o tempo, elas acabam tendo buracos, né, nelas por causa do efetivo, né, sempre a produção está muito alta, sempre o material passando, há o processo de abrasão dessas peneiras. Então, nesse caso, é justamente um ensaio de laboratório, não é uma produção em larga escala, para que se avalie, então, a característica física daquele material, né, que está sendo feito, que está sendo utilizado. Quero mostrar para vocês como que vai ser feita a atividade de vocês para a semana que vem. Um minutinho. Para a semana que vem, vocês vão fazer, então, dois gráficos, né? 2 granulometrias, na verdade. A primeira granulometria que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, de agregado miúdo, eu já postei para vocês esses arquivos. Então, reparem aqui que tem o peso inicial, né? Somem aqui para dar a massa total que vocês vão trabalhar. Calculem aqui o percentual retido, depois o percentual retido acumulado, finalmente o módulo de fenura e o diâmetro máximo. É importante depois vocês escreverem aqui embaixo, podem escrever aqui embaixo mesmo, como que esse material ficou caracterizado de acordo com a norma, né, e com a curva. Observem que no que eu passei para vocês tem a curva aqui já traçada, né? Esse exercício ele já está amarrado, a curva já está amarrada aos dados que vocês vão escrever aqui. Ou vocês podem fazer através de fórmula, igual eu fiz, ou vocês podem fazer na mão também, como eu fiz com vocês. Então, vamos supor, se aqui der 7, aqui 78, aqui ó, a curva, ela já traça, tá? Então, já está amarrado aqui para vocês. Vocês não precisam, então, imprimir, traçar na mão e depois, né, fotografar esse arquivo. O que eu quero dizer é o seguinte, mas é importante saber como que se traça esse gráfico, é muito simples, né? Pego a peneira 0,15, vejo quanto que ela deu de percentual retido acumulado, vou fazendo pontos aqui e depois eu ligo esses pontos com segmentos de reta, tá? Então, se precisar fazer na mão, é dessa forma que essa atividade é feita. Então, aqui está uma granulometria de agregado graúdo, para que vocês, então, façam, né, esses cálculos. Uhum. Só um dado aqui para vocês, importante. Vocês devem depois salvar esse arquivo em PDF, tanto os dados quanto a curva, tá? Porque vocês vão me enviar todos os dois, tanto de agregado miúdo, eu já vou mostrar o agregado graúdo, em PDF e num arquivo único, tá? Então, vocês devem salvar, depois que vocês fizerem, salvar isso aqui em PDF, salvar a curva em PDF e juntar para montar um arquivo, e depois que fizerem do agregado graúdo, juntar. Então, esse arquivo ele vai ter 4 páginas, né? Sendo um arquivo único. 5, claro, com a capa de vocês, que é importante vocês sempre colocarem o nome de vocês, a capa e o que está sendo executado. O agregado graúdo, como que ele vai ser feito? Reparem que a planilha está em branco. Por quê? O agregado graúdo, vocês vão pegar os dados que eu e a Romilda fizemos lá no vídeo, né? Então, vocês têm lá a massa inicial, aqui o peso inicial, tem os percentuais retidos, que eu mostro lá no vídeo, e depois, claro, o peso total que vocês vão somar aqui, né, as massas que eu também dei lá, já fiz,
né? Calculem os valores de massa retida, retida acumulada, módulo de finura, diâmetro máximo, aqui embaixo, escrevam em observação, né? Esse material, ele se enquadra em qual faixa granulométrica, né, referente a qual brita, e aqui do lado também as curvas já traçadas para vocês, quando vocês digitarem os valores lá, né, dos resultados, estou só chutando aqui 2 valores, só para vocês verem que ele está... peraí, coloquei no lugar errado. Que ele está traçando, né, o gráfico lá para vocês. Já amarrei todo o gráfico lá para traçar a curva para vocês. Aí, ó. Só joguei valores quaisquer para vocês poderem ver que já está linkado. Mais uma vez, vocês podem fazer na mão, né? E vai colocando só o resultado aqui, ou podem criar a própria planilha de vocês aqui com os cálculos. Então, essa que é a atividade de vocês, que eu coloquei aqui, ó, atividade granulometria. Só aumentar aqui mais um pouco. Granulometria, cálculos e curvas, né? Dos 2 agregados e um arquivo único em PDF, né? Então, esse arquivo, como eu falei com vocês, 5 páginas, considerando capa aí, mais 4 páginas, 2 de... uma com a planilha, outra com a curva, uma com a planilha, outra com a curva de cada um dos agregados. Tá? A data da entrega até o dia 22, uma semana, e o envio aí para a Bia. Tá? Agregados, então tá aqui todo o material, né, que vocês, então vai ficar disponível para vocês, está lá já no grupo disponível, para quem não pegou, para que se faça, então, esses ensaios. Alguma dúvida? Tá bom, então, gente. Então, a gente se fala na nossa próxima aula, tá bom? Na semana que vem. Um abraço para vocês. Professora, eu tenho uma dúvida, na verdade. Pode perguntar, Nathalie. Na granulometria do agregado graúdo tem várias zonas. Como que faz a classificação se não cair numa zona específica? Eu expliquei isso ontem na aula, mas vou te explicar aqui hoje de novo. O que ocorre é o seguinte, vamos supor que o material ficou aqui no meio, entre a brita 0 e a brita 1, ficou aqui, tá? Esse material normalmente... desculpa, eu não estou compartilhando mais, né? E você não me falou nada. Deixa eu te mostrar aqui. Estou aqui no agregado graúdo. Vamos supor que você fez a granulometria, o material chega normalmente no laboratório, eu falei ali no vídeo, chegou lá no laboratório falando que era uma brita 1. Aqui você coloca como brito, mas você tem que verificar se de fato é uma brita 1. Vamos supor que nessa brita 1 o material ficou aqui no meio, né? Entre a 0, essa aqui é a faixa granulométrica da 0, e entre a 1. Você escreve lá que não há conformidade com a norma e que o material, se ele é brita 1 e se ele está próximo da brita 0, se ele está aqui no meio, quer dizer que ele foi beneficiado demais, ele foi triturado demais. Então, esse material está muito pequeno para ser uma brita 1. Você coloca lá no laudo que ele não apresenta conformidade e fala que o material, né, ou você explica que o material, ele está pequeno, ele está com beneficiamento demais, né, para se enquadrar como uma brita 1. Agora, se o material está com brita 0, chegou lá como brita 0, e ele também ficou aqui no meio, quer dizer que esse material está sendo um pouco beneficiado, está sendo pouco triturado, ele está grande, que é o que mais ocorre, tá? Porque com material ficar reduzido demais, Nathalie, nunca ocorre, porque essa redução de material e quebrando em granulometrias menores, isso aí faz com que há um dispêndio de energia muito grande, né? Essas empresas, elas pagam uma conta de luz muito alta. Então, esse dispêndio de energia, e isso faz com que, na maioria das vezes, o que ocorre é que a brita 0 fica grande. É raro você ver uma brita 1 pequena, né, que está próximo da brita 0. Então, o que você informa é justamente isso. Se a brita 0 está grande, você fala que o material não está em conformidade e que o material está em
granulometria maior do que a necessária para se enquadrar como Brita 0. Tá entendido? Era isso Entendi, a sim. dúvida? Isso. Obrigada. De nada. Mais alguém, gente? Bem, então, bom dia para vocês e a gente então se vê, né, na semana que vem, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado, Thaís. Até mais. Tchau.